Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do BetaCast e hoje eu tenho o prazer de receber o Sandro Miguel Mendes, ele que é secretário de Administração e Previdência de Almirante Tamandaré, lá no Paraná. Obrigada, Sandro, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, Espero poder contribuir um pouquinho aí com as informações e nesse bate-papo que eu acredito que vai ser bem produtivo, para a gente poder ajudar, esclarecer, contar um pouquinho da nossa história nessa parceria junto com a Beta. Sandro, para a gente começar, a gente estava conversando aqui um pouquinho antes de iniciar a gravação. Fala para a gente qual que tem sido aí a prioridade de Almirante em relação à inovação, tecnologia. O município de Almirante Tamandaré é um município hoje com 124 mil habitantes na região metropolitana norte de Curitiba. E, historicamente, nos municípios, poucas gestões procuram trabalhar um desenvolvimento de TI de uma forma integral, Geralmente vai atendendo as necessidades conforme elas vão aparecendo. E quase sempre não há um planejamento, um plano de desenvolvimento de TI, por exemplo, para que possa já ter um norte do que você quer crescer, desenvolver, ofertar os serviços à população e também ao público interno, ou seja, aos servidores que desenvolvem. O Almirante Tamandaré, nessa gestão, o prefeito Daniel Lobato, que está lá, assumiu agora em janeiro, determinou a Secretaria de Administração que desenvolva o nosso plano de desenvolvimento TI, mas também já começar com algumas ações que possam facilitar e melhorar a questão de tecnologia de informação, seja na área de compra de equipamentos, na área de sistemas, desenvolvimento de capacitação dos servidores, que também é extremamente importante, participação em eventos como esse que nós estamos aqui, que fomos convidados para estar aqui no Betacom, porque é onde a gente consegue fazer o nosso network, ou seja, a gente trocar ideias, buscar soluções, ver o que outros municípios estão fazendo, ver o que a Beta tem para oferecer. Ontem mesmo a gente esteve aqui e tivemos aí explicações dos técnicos das Betas em vários módulos, principalmente no Conecta, que é uma coisa que a gente já tinha assim um anseio para que a gente conseguisse resolver, que seja o desafio da comunicação interna, ou de ter a confiança de um banco de dados onde a gente possa buscar essas informações de uma forma conjunta. Então, o Almirante Tamandaré está nesse caminho. A gente ainda tem algumas dificuldades no que diz respeito a questões financeiras. Ele é um município que ainda tem uma baixa arrecadação, embora tenha um número de habitantes grande. Hoje é a 17ª cidade do estado do Paraná. Mas a gente, com planejamento, com ações pontuais, a gente está conseguindo melhorar e fazer com que, de fato, a gente tenha dentro do público interno do município uma condição melhor de trabalho para o servidor, para que se desenvolva em todas as áreas, mas também para que o munícipe tenha um acesso mais rápido, mais confiável no sistema de informação do município. E, Sandro, eu queria explorar um pouquinho mais sobre essa mudança que teve, para o cidadão, para o gestor público, para o servidor também. Me dá um exemplo de ações que vocês já conseguiram sentir na prática, alguma área, por exemplo, na educação, na saúde, em alguma área que vocês já conseguem me dar um exemplo prático do que já mudou com a tecnologia. Duas ações bem importantes. Uma delas é o Departamento de Tributação. Hoje a gente está conseguindo, através dos sistemas, dos módulos Beta, fazer toda a integração com o munícipe de forma totalmente digital. Ou seja, ele abre seu processo, abre sua solicitação, ele tem seu retorno, o servidor recebe a sua informação, tudo de forma digital, que é muito mais rápido, confiável e ágil. Então essa é uma das situações. Outra nós estamos implantando agora, nesse momento, esses dias, que é a liberação de guia azul e guia amarela, que é a nossa Secretaria de Urbanismo, também de forma totalmente digital. Isso foi um avanço extremamente grande, porque vamos lá colocar, um determinado condomínio vai ter que pedir lá sua guia amarela para uma criação lá de 400 apartamentos, por exemplo. É um número considerável de pranchas, de projetos executivos, projetos arquitetônicos e tudo mais, que eram um grande volume de documentos que tinham que ser protocolados, encaminhados. Sim. Feito as correções nas pranchas, devolve para o empreendedor vai lá, ele tem que corrigir e devolver. Hoje a gente está fazendo tudo de forma digital. Já faz as correções nas próprias pranchas, retorna lá para o empreendedor faz as correções e com isso a gente consegue também agilizar o trabalho, é mais rápido. O empreendedor lá em momento real, em tempo real, ele já tem o retorno das correções que são necessárias e facilita muito o trabalho. Então, hoje, 2 exemplos básicos são esses. Além de outros que nós temos aí, nós estamos fazendo todo o recadastramento de cemitérios, de todas as áreas dos cemitérios. Estamos implantando todo o sistema de frota
Agora estamos já trabalhando num projeto piloto de todas as requisições de materiais que vai para o almoxarifado central através do nosso módulo de almoxarifado, fazer também de tudo de forma digital, né? O servidor não precisa mais se deslocar até o almoxarifado central, levar a requisição, esperar separar. Pelo contrário, ele faz a solicitação online através do nosso módulo almoxarifado. O almoxarifado faz a separação, o próprio veículo do almoxarifado vai e entrega o material lá na secretaria de solicitante. Então, facilita, economiza tempo, evitamos o retrabalho e temos em tempo real, por exemplo, no almoxarifado, a baixa no estoque regulador, quando é que nós precisamos comprar, quando é que podemos startar um novo processo licitatório. Então, a gente evita de correr alguns riscos de perda de prazos. Então, tudo facilita, né? A questão da tecnologia hoje, eu sempre comento nas falas que eu às vezes faço algumas palestras, algumas conversas, que o serviço público hoje não é mais para amadores, é para profissional. Né? Não dá mais para você ficar inventando soluções, você tem que buscar soluções que de fato têm dado certo. E também tem um outro jargão que eu sempre comento lá com meus colegas, que copiar o que é bom não é plágio, é dever. Então a gente sempre busca, né, inovar, conhecer, ver com as pessoas de fato o que já está sendo feito, o que deu certo, o que não deu certo. Tem muitas coisas que podem não dar certo e a gente vê que a gente não vai cair no mesmo erro. A gente vai ter que, de fato, buscar aquilo que pode atender dentro das suas especificidades, dentro do porte do município, dentro das questões orçamentárias, financeiras, dentro das questões técnicas, mas é possível. É possível fazer muita coisa e melhorar o serviço público através da tecnologia da informação. Sandro, e aí falar em melhorar o serviço público, eu não posso deixar de te perguntar, qual que é a importância de ter essas parcerias público-privadas para a gestão? Eu acho sim, sabe, essa questão, principalmente na área de inovação, e daí eu me atrevo a dizer, eu tenho 40 anos de serviço público. Entrei no serviço público em 1985, ainda quando na Universidade Federal do Paraná tinha escassos computadores, né? Eram poucos computadores, era uma coisa assim, se utilizava ainda máquina elétrica de datilografia, que muita gente nem sabe o que é isso. E eu vi o crescimento na área de TI dentro do serviço público. E quando você sai do Serviço Federal, que hoje, né, tem um suporte um pouco melhor, mas você vai para os municípios, depende muito da vontade do gestor. A questão de inovação, ela depende muito do gestor que está naquele momento e que tem interesse em fazer com que a coisa de fato aconteça. Essas parcerias são extremamente importantes. Por que eu falo isso? Quando eu falo que depende do gestor e da parceria, por quê? Em via de regra, os municípios não têm técnicos especializados para desenvolver sistemas ou de customizar algum sistema. Ela precisa de uma empresa especializada que tenha expertise para isso. No nosso caso, nós temos algumas parceiras, mas a principal parceira nossa hoje é a Beta Sistemas. E a gente tem aprendido com eles aprendido conosco e a gente tem procurado melhorar as situações. Vejo lá, quando nós migramos do desktop para o cloud, a gente trabalhou junto com a Beta, parceria com os técnicos, né? Inclusive alguns diretamente comigo, no sentido que a gente foi criando fluxo, foi desenvolvendo, foi fazendo todo um acompanhamento de como que poderia se adaptar determinados módulos que já estavam em outras prefeituras, em outras cidades, mas não estavam em Almirante Tamandaré, mas que fosse uma coisa que possa ser utilizada não só em Almirante Tamandaré, mas ser utilizada em outras cidades. Então essa parceria é extremamente importante e a gente com a Beta, né, falando aqui especificamente do sistema Beta, a gente tem conseguido fazer isso. A gente tem conseguido melhorar, criar, desenvolver de uma forma assim que vem buscar soluções para o dia a dia do serviço público. A Beta com a sua expertise em TI e o servidor público com a expertise do trabalho do dia a dia. Então você consegue somar isso que a gente consegue ter uma solução bem mais prática, ágil e confiável para fazer a gestão municipal. Sandro, para a gente encerrar, eu queria que tu falasse, porque assim, levar, enfim, transformação digital para o município, ela tem muitos desafios, né? De cultura, de engajamento, enfim, que tu vai encontrar aí pela frente, de implementação, enfim. Mas por que os gestores precisam insistir nesse movimento da transformação digital para quem ainda não está vivendo isso no dia a dia? Eu acho assim que a questão de começar a investir e incentivar que de fato tenha, primeiro, você ter a informação em tempo real, que você com a informação você consegue ter o processo de tomada de decisão, conseguindo fazer que você tenha uma decisão
que procure ser a mais correta possível naquele momento. Sim. Então, hoje o município, vamos pegar um caso de agora, que a gente está até trabalhando junto com a Beto também, na questão do BI. Eu preciso ter as informações no dia a dia porque eu preciso tomar as decisões rápidas. Eu não preciso mais ficar demorando 2, 3 dias para ter um relatório, para buscar uma planilha, para ir buscar um servidor que possa me dar aquela informação para que eu possa tomar uma decisão. O governo federal, por exemplo, demanda do município, às vezes, decisões rápidas. O governo do estado, mesma coisa. Olha, eu tenho um recurso no programa X, prefeito, onde que você vai aplicar esse recurso? O prefeito precisa ter a informação em tempo real. Sim. Eu preciso de tantos quilômetros de pavimentação, eu preciso investir tanto em saúde, eu preciso de um equipamento para a minha UPA, eu preciso desenvolver um novo plano de drenagem, um novo plano de mobilidade urbana, revisão de plano diretor. O gestor precisa dessa informação. Então, o desenvolvimento de TI é um propulsor, né, do processo de decisão numa gestão municipal. Você ter as informações em tempo real, as informações confiáveis, lógico, tudo é uma escala, né? Você precisa ter servidores capacitados, você precisa ter uma política interna, você precisa ter uma cultura de trabalhar. Sim. Porque se eu não tiver a ferramenta, mas não tiver quem me alimenta esse sistema será falho. Sim. Então ele é uma cadeia, né? Eu tenho por formação na graduação o curso de administração e eu sempre falo, né, usando por analogia. Quando você tem uma determinada situação, você não pode explorar tanto o teu fornecedor a ponto que ele não possa te fornecer, nem tanto o teu cliente a ponto que ele não possa comprar. É uma cadeia produtiva e todos têm que ter o ganha-ganha. No serviço público eu pego isso como uma analogia. Sim. Então eu tenho que ter lá o meu servidor, que eu possa sempre contar com ele possa me ajudar, mas também tem que ter o meu fornecedor de sistema, no caso aqui de TI, que também possa me dar as soluções. Daí, trabalhando em conjunto, os 3 segmentos, parte interna, a gestão e o fornecedor, com certeza a gente consegue ter um bom resultado e atingir os objetivos que são muito importantes com menos custo, racionalidade de tempo, de custo, né, de recursos, mas tendo um serviço de qualidade para o município. E é isso que a gente precisa fazer na gestão municipal. Muito bom te ouvir, Sandro. Foi um prazer conhecer mais lá sobre Almirante. Estamos à disposição. Fique aqui o convite para vocês visitarem a gente lá. E esse foi mais um episódio do BetaCast. Até mais. Até mais.